Fala comigo, meus nobres concurseiros e concurseiras de plantão, futuros irmãos de farda. É um prazer que eu não consigo mensurar em palavras, em números, né? A emoção de estar aqui. A pessoa deve pensar assim: esse Rui deve falar isso da boca para fora. Muito pelo contrário, meu filho. Não falo isso jamais da boca para fora. Por quê? Porque é verdade. A gente tem que ser grato às mínimas coisas. Você acha que a minha alegria é só quando eu fui aprovado em concurso, quando eu comecei, né, a profissão, comecei a ter meu salário, quando eu comecei a dar aula, comecei a, né, destacar profissionalmente e tudo? Não, lógico que não. A minha alegria está lá nas coisas básicas. Eu agradeço a Deus todos os dias que eu acordei. Obrigado, a Deus, satisfeito. Tomei um café da manhã, top, tem café da manhã. Tanta gente pior que a gente, mas você não tem ideia. A gente convive com a mazela da sociedade, né? Cada lugar que a gente entra, que a gente vai, você vê que a gente tá muito bom. Tudo muito bom. A gente tá só buscando melhorar. Quando a gente busca melhorar, você sempre tem em mente, já tá bom. Tô buscando melhorar. É diferente, né? De quem talvez estava na merda e está tentando sair da merda. Resumindo, né? Então vamos sempre ser gratos, sempre agradecer a Deus. E eu sou grato por ter a oportunidade de estar com vocês. Já tem um público que me aceita, que confia no meu trabalho e que está sempre junto com a gente, beleza? Então, muito obrigado, ó. A minha continência para cada um de vocês. Ó, vamos que vamos hoje. Hoje eu preparei uma dica. As pessoas devem falar assim: tem algumas dicas que são ao vivo, outras dicas que são online. E essa dica aqui eu quis mais do que nunca a gente bater um papo. Eu acho que o concurseiro hoje, ele tem muito conteúdo, ele tem muito material, ele já está sabendo da matéria, ele não está perdido mais, como quando era a minha época, lá em 2013, quando eu comecei a estudar para concurso, né, de verdade. Então hoje as coisas são bem diferentes, a realidade é diferente, hoje todo mundo tem um PDFzinho, todo mundo tem uma videoaula, né, assiste as aulas do YouTube, então todo mundo hoje tem material. Então agora, mais do que nunca, eu preciso é que você organize isso na tua mente. Hoje os cursinhos, as mentorias, elas buscam te dar um conteúdo organizado. Ponto. Então a organização é a chave do negócio. Eu sempre tive isso muito comigo. E hoje cheguei a um ponto que eu consegui organizar os meus estudos. Isso é fácil, professor? Não é fácil. Isso é difícil. A gente que lá no Gabaritano, a turma aí que faz o Gabaritano, ou já ouviu falar no Gabaritano, né, sabe que mais do que nunca o diferencial é a organização. É dar o... Ó, vai fazer isso aqui hoje, fulano. Aí no outro dia, ó, vai fazer isso aqui agora. Estuda isso, ponto tal principal. Toma a questão, aprenda com a questão e a explicação da questão. É isso, nada mais, nada menos que isso, né? Mas eu quero que vocês, mais do que nunca, comecem a compreender e entender o Código Penal Militar. Né? Então eu preciso trazer um bate-papo com vocês. Então vamos escolher essa dica para hoje. Olha só, vamos começar esse bate-papo aqui. Vou botar na tela branca, né? Quando a gente começa a estudar Código Penal Militar, o edital de vocês, né? PM da Goiás, que se assemelha muito com o PM de Minas, que difere da PM da Bahia, né? Porque a PM da Bahia é só parte especial, os demais cobram geral especial. A turma do Nordeste aí, a depender do concurso, cobra ambas as partes, então ela é bem similar. Cara, para mim a primeira coisa que o militar, né? O concurseiro tem que entender de Código Penal Militar chama-se artigo 9º. No artigo 9º, filhão, então anote aqui, ó, vamos colocando aqui. Ó, então, o primeiro ponto que você tem que entender é o artigo 9º. Porque nele aqui eu consigo extrair, ó, crime propriamente militar. Consigo também tirar o crime impropriamente militar. Consigo também entender, dentro dos crimes impropriamente militares, eu consigo saber quando ele vai ser crime militar ou quando ele vai ser crime comum. Eu consigo fazer essas duas diferenciações. Porque quando você estuda artigo 9º, o que você tem que ter em mente? Minha definição, o que é crime militar em termos de paz? Todos os crimes definidos nesse código, né, com uma definição diferente dos demais.
ponto. Aí o inciso segundo vem falando os crimes definidos nesse código, né, bem como os demais códigos, desde que, resumindo, não está escrito assim não, mas essa é a ideia. Ou seja, eu tenho dois crimes, tenho os crimes desse código e outros crimes militares de outros códigos. Código Penal Comum, legislação extravagante. Só se ele ocorrer nessa situação, a gente passa a ter crime militar, filhão. Então pega ali, ó. Cabo Alvarenga. Alvarenga é meu chegado, professor do monstro. Gosto de usar ele como exemplo, porque eu brinco com pessoas que eu considero como amigo. Então, olha só, o Cabo Alvarenga, ele é um militar da ativa. Confere, é um militar em situação de atividade. Por quê? Ele está em todo o lapso temporal do serviço dele, né, até aposentar. Ele está dentro do lapso que ele ingressou na instituição, e aqui é, digamos, que é a aposentadoria. Então ele está nesse lapso temporal aqui. Então é chamado de militar da ativa ou militar em situação de atividade. Porque eu preciso diferenciar isso, eu preciso também entender o que é militar da ativa, militar inativo, militar atuando em razão da função e, deixa eu ver aqui, ativo, inativo, atuando em razão da função, militar em serviço. Beleza, então eu preciso entender também esse conjunto de coisas. Tudo isso no artigo 9º eu consigo tranquilamente entender. Toma meu cafezinho aqui, né? Que é de lei, a vida adulta trabalho de café. Então, beleza, consegui entender isso. Então, pega ali o Cabo Alvarenga, de folga, de férias numa praia, agride um militar da reserva. É crime militar ou não? Seja qualquer que for o crime, gente. Qualquer. Nesse caso, não é. Cabo Alvarenga, de férias na praia. Me encontra lá, Tenente Reuter, me agride. Obviamente ele vai morrer depois, né? Porque a gente não aguenta o X1 aqui não, pai. Mas no caso em tela, é um crime militante de 2 militares da ativa, não é isso que está lá? Artigo 9º, inciso 2º, a linha A, militar da ativa, militar da ativa. É desse jeito. Então vocês precisam. Hoje aqui eu não vou aqui estudar artigo 9º com vocês, não. Eu vim aqui só um bate-papo. Né? Pós essa revisão aqui, 40 minutinhos, depois vocês vão estudando essas partes. Então eu preciso entender o artigo 9º. Por que eu tenho outro ponto positivo do artigo 9º? Quando inverte. O que eu faço para estudar? Eu divido quem é sujeito ativo, sujeito passivo. Em algumas circunstâncias, igual fala assim, em lugar sujeito à administração militar. Esta é uma informação importante. Eu tenho que ter um certo cuidado com ela. Inciso terceiro, a gente vê que inverte. Então eu preciso saber o sujeito ativo, militar da reserva, reformado, civil. Isso divide o sujeito ativo e o sujeito passivo. Tenho que lembrar mais o que do artigo 9º, professor? Quando a vítima for civil e quando for crime doloso contra a vida desta. Então, crime doloso cometido por militar contra a vida de um civil, crime doloso contra a vida cometido por um militar contra a vida de um civil, vai ser o quê? Competência, ela vai sair da justiça militar. Sempre, professor. Ela tem que ter um time. Mas ela sai da competência militar e vai para a justiça comum, em específico, o tribunal do júri. Só que lá nós temos 3 circunstâncias, vocês vão ver, que são exclusivas de quem? Os militares das Forças Armadas. Eles são exclusivos dos militares das Forças Armadas. Vocês vão ver lá 3. Garantia da lei e da ordem, atribuição estabelecida pelo presidente da República. São algumas dessas hipóteses lá. Essas 3 hipóteses vão ter que decorar para saber o que? Essas 3 são exceção a essa transferência de competência do que? Da justiça militar para comum. Permanece na militar. Sim, professor. Permanece na militar. Beleza? Então, continuando. Fecha o artigo 9º. Primeira coisa. Aí eu vou voltar. Fiz um artigo 9º bem feito e meio caminho andado. Você começa a entender. Por que civil não comete crime militar contra instituições militares ou militar estadual? É coisa lá da Constituição Federal. É coisa que vai estar lá na Constituição, que fala, que a Justiça Militar Estadual julga o processo ou militar estadual. Ponto, acabou. Já temos sujeito ativo, hora definido. E lá fala que a Justiça Militar da União julga o processo ou crime militar. Nem se importa quem que é sujeito ativo ou sujeito passivo.
aí logo aqui já abre uma brecha para o civil entrar, ser processado e julgado. Então tem como você que está me assistindo civil cometer um crime militar contra as instituições militares federais ou contra os militares federais. Quem são esses militares? Está na Marinha, Exército e Aeronáutica. Depois de visto isso, vou dar mais um gole no meu café. Já não tá tão quente, mas né? Até margando, até fermentando já. A língua tá até preta de tanto café eu tomei hoje. Voltamos para o início do código. Aí eu aconselho vocês lá no início do código, artigo 1º ao 8º, que eu vou ter o quê? Os princípios, princípio da legalidade, princípio da anterioridade, princípio da retroatividade da lei mais benéfica, né? Então são coisas que a gente tem que ter em mente também, essas coisas. Princípio da legalidade, da reserva legal, não há crime sem lei anterior que defina nem pena sem prévia combinação legal, né? Qualquer lei que beneficiou a gente, ela retroagirá. Então são coisinhas que a gente tem que ter esse insight, tem que ter essa coisa em mente, tá bom? Ponto. Outra coisa, nós vamos ter que ter atenção, tempo e lugar do crime. Tempo e lugar do crime, a gente vai ter que lembrar. Então deixa eu ir anotando aqui, ó. Aqui é o nosso mini resuminho das coisas importantes. Então vou colocar artigo 9º, vou colocar princípios. Aí vocês vão lembrar quais são esses princípios, né? Legalidade, reserva legal, né? Reserva legal, anterioridade da lei penal e o princípio da retroatividade da lei mais benéfica. Depois dos princípios, tempo, lugar do crime. Beleza? Então até aqui, ó, a gente estamos conseguindo as coisas mais importantes. É isso que cobra cair em concurso. Ah, professor, mas vai cair outra coisa. Cara, eu sempre aposto naquilo que eu acho mais pode cair. Porque é muito conteúdo pra gente saber tudo. Muita coisa. Então tá bom. Então aqui eu até matei o artigo 9º. Top. No artigo ali 11 até o 20, eu aconselharia você ter uma atençãozinha também. Então vou colocar aqui artigo 11 ao artigo 20. Que a gente vai ter alguns conceitozinhos que é bom você ter. Por exemplo, quem que é militar, a questão do militar, a reserva, né? Quem que é o comandante. Então tem alguns conceitozinhos nesse meio tempo aí que você tem que saber. Mas os mais importantes é o artigo 1º ou o 9º. Eu acho muito importante, você tem que estar com ele afiadinho. Prosseguindo, a gente vai encontrar o quê? Que eu acho um tópico muito importante. Que é o tópico do crime. Aí você tem que entender do crime. O que é crime doloso, crime culposo, né? Aí eu tenho aqui uma parte muito importante, que são as partes de... Eu vou colocando aqui, ó. Doloso, culposo. Eu entro na parte das excludentes. Porque se a gente falar de um conceito tripartido de crime, em que a gente tem fato típico, antijurídico, mas culpável, eu tenho que trabalhar as excludentes, coisas que excluem isso. E o que mais que elas gostam de cobrar em prova, e o que vai cair na tua prova, filhão, é o quê? As excludentes de licitude. Então eu tenho estado de necessidade, né? Eu tenho legítima defesa, eu tenho estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito. Ponto. Estado de necessidade, eu tenho estado de necessidade justificante, tenho estado de necessidade exculpante, né? Exculpante cai na culpabilidade. Então eu tenho que saber dividir. Fato típico, conduta, resultado, né, causal, tipicidade. A questão do antijurídico, a necessidade, justificante, estrito cumprimento de dever legal, exercício regular de direito e legítima defesa. Ponto. Culpabilidade, potencial conhecimento da licitude, né? O cara ali ter a noção do que está acontecendo, ter esse conhecimento. Às vezes ele não ser um menor de idade, às vezes ele não ter aquela embriaguez proveniente de caso fortuito e força maior, que deixa o sujeito inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Né? Eu tenho a questão do estado de necessidade exculpante, que é do comandante. Eu tenho a questão do coação física, a aviação moral, né? Física, psíquica. Eu tenho inexigibilidade de conduta diversa, né? Então tem algumas coisas que a gente... Obediência hierárquica, né?
Então eu tenho que estar dividido. Então a missão de vocês é aqui, ó, é entender e destrinchar, né, o conceito. Peraí. De partir do crime, fato típico, antijurídico, culpado. Top de line. Beleza. Continuo. Tem um tópicozinho importante, que ele é muito conceitual, e eu particularmente, quando eu deixo estudar ele um pouquinho, eu sempre esqueço de muita coisa, né? Que é concurso de pessoas. Anote aí. É uma parte que eu queria que vocês dessem uma atenção especial. Concurso de pessoas. Quem de qualquer forma que participa do crime, incide, né, naquela pena excominada, na medida da sua culpabilidade. Então são as hipóteses, vai ter concurso de pessoas. Eu vou ter o autor, coautor, partícipe, onde vem falando dessa divisão e como funciona. Por exemplo, Cabo Alvarenga junta-se com o soldado fulano de tal, e ambos vão cometer um furto, né, no quartel, por exemplo, roubar armas do quartel. Aí chega lá, pá, um fica lá fora na contenção, o outro entra, né? Nisso vem uma pessoa lá e ele vai e comete um crime contra essa pessoa, né? Exemplo, ele vai lá e mata essa pessoa, né? Essa situação era previsível quando ambos ajustaram furtar o quartel? Às vezes era. Então ambos vai correr. Ah, não era previsível. Então o que vai acontecer? Outro exemplo, acontece, a gente já viu muito exemplo em prova, quando duas pessoas, dois militares ali de serviço, né, combinam de entrar na casa de alguém para furtar alguma coisa lá. Aí um fica lá na viatura, o outro entra na casa. Na hora que chega na casa, encontra-se uma mulher lá sozinha, ela acorda e a gente vai lá e estupra ela. Então são coisas que às vezes não era previsível, um crime de furto com um crime sexual, né? Aí quando desce, um cometeu, no caso ali, um vai ter cometido o furto, né? Mais o estupro, e o outro vai cometer o quê? Né? Era previsível? Então ambos vai responder junto também. Ah, não era previsível, né? Então vai responder somente junto o crime pelo patrimônio ali, né? Ou um outro crime que vai se amoldar o exemplo. Estou só citando um exemplo por alto para vocês conseguirem estar entendendo como é que funciona a questão do concurso de pessoas. Mas mais do que nunca é aqueles detalhes no que diz respeito na lei. É dar uma meio que decoreba esse tópico. Próximo, a gente vem em penas. Penas diferentes do Código Penal Comum. No Código Penal Comum nós temos as penas privativas de liberdade, restritivas de direitos e as pena pecuniária, né, conhecida como pena de multa. No Código Penal Militar nós temos uma divisão diferente, penas principais e penas acessórias. Eu preciso saber as 7 principais e falar um pouquinho sobre cada uma delas. A morte de fuzilamento, né? Ela tem a sentença transitada de julgados, anuncia-se ao presidente da República e depois de 7 dias, né, que pode executar. Ela é executada com fuzilamento. Ponto, acabou. Reclusão e detenção. Todo mundo sabe a musiquinha que eu canto. 1 ano, 30 anos, 30 dias, 10 anos. 1 ano, 30 anos, 30 dias, 10 anos. Então são esses detalhes. Impedimento, sujeito militar ao recinto da unidade. Permanecer no recinto da unidade. Pronto. Então esses detalhes a gente tem que estar aqui afiado na ponta da língua. Pena acessória, perda do pós-patente. O militar condenado do tempo superior a 2 anos importa nas perdas das condecorações. Né? Suspensão do poder ter curatela, suspensão de direitos políticos. São as coisas que a gente tem que saber. As 7 principais e as 8 acessórias. Então as penas aqui. Próximo.
Extinção da punibilidade. Artigo 123. Começa lá no artigo 123. Então eu tenho que diferenciar. Eu tenho esse mesmo tópico no Código Penal Comum. Então eu tenho que olhar lá, Código Penal Comum e Código Penal Militar. E diferenciar os dois. Por exemplo, graça. Tem lá no Código Penal Comum. Tem no Código Penal Militar? Pergunta você. Né? Então tem que ter essa noção. Reabilitação. Tem só nenhum ou tem em ambos? Né? São algumas coisas. Caso de extinção de punibilidade, no caso de peculado culposo, com ressarcimento do prejuízo. Vai ter em ambos ou só em um, em dois? Então a gente tem que decorar os casos de extinção de punibilidade. Aí eu vou entrar um dos casos da extinção de punibilidade, que é mais conceitual, que é o caso de prescrição. A prescrição ela é cheinha de detalhe. Eu vou ter lá o tempo que se prescreve, né? Por exemplo, o crime condenado à pena de morte, ele prescreve com quantos anos? Né? Eu tenho que diferenciar suspensão, né, de interrupção da prescrição. Quanto que começa a correr a prescrição? Quanto que interrompe? Quanto que suspende a prescrição? Né? Então isso eu tenho que ter em mente. Prescrição na deserção. Se o cara é praça, é quantos anos? Se é oficial, é quantos anos? Tá vendo essas indagações que surgem? É isso que você tem que saber responder. É isso que cai na tua prova, filho. Ponto. Então, tô continuando aqui, né? Pela extinção de punibilidade, tem que ter atenção à prescrição. Então, tempo. Quando suspende ou quando interrompe. Beleza. Nisso, filho, eu já falei os principais tópicos da parte geral. É isso que você precisa saber da parte geral. Vai sair questão, é disso aí. Né, que eu falei. Estou revisando o artigo 9º, um artigo 9º bem entendido. Artigo 1º, 8º, a parte principal ali. Artigo 10 ao 20, tem alguns conceitozinhos que é bom a gente estar afiado. Entra na teoria do crime, a doloso, culposo, né? O que é o crime em si? Deixa eu ver aqui. As excludentes, né? Que a gente tem que lembrar, principalmente das excludentes de antijuridicidade ou ilicitude, que é a mesma coisa. Legítima defesa, estado de necessidade, trito com dever legal, exercício regular de direito. Lembra do mnemônico LI. Tá bom? Fatiga jurídico pago, saber falar um pouquinho sobre cada um deles, saber onde que se aloca, né? Cada item desse. Penas. Concurso de pessoa, desculpa. Pequenininho concurso de pessoa, mas tem que estar lendo todo dia. Penas principais acessórias, né? São coisas que a gente tem que ter. Depois eu vou para penas principais acessórias, saber decorar as 7, decorar as 8, saber falar um pouquinho de cada uma delas. Top. Extinção de punibilidade, decorar artigo 123 e diferenciar o 123 com o caso de extinção de punibilidade do Código Penal Comum. Por fim, dar atenção à prescrição, que é o mais cobrado. Da prescrição, saber quanto que interrompe, quanto suspende, tempo para prescrição de cada quantitativo de pena. Isso é o mais relevante. Agora, então, parte especial, finish, parte geral. Vamos cortar aqui, ó. Parte geral, vou tentar falar nesse espacinho menor. Vem aqui, ó, crimes. Crimes contra a autoridade, disciplina, militar. Dentre esses crimes aqui, o que eu preciso? Look at me. Preciso entender motim e revolta, diferenciar eles. É a coisa mais fácil do mundo. Mais fácil do mundo. Motim e revolta. Preciso entender que são condutas que exigem pluralidade de militares, né? Concurso de pessoas necessárias, que chama o nome certo, mas eu falo pluralidade de militares, mínimo 2, né? Fazendo condutas que são de subordinados para superior, que é relativo, né, à hierarquia e disciplina, ou seja, o cara na ordem, manda fazer isso, desfazer aquilo, né? É coisa assim nesse sentido. Ponto. Outra coisa, diferenciar revolta de organização de grupo para prática de violência. Porque as pessoas são acostumadas a diferenciar motim e revolta. Motim sem arma, revolta com arma. Então a gente tem que saber
diferenciar ambos. Só que a organização de grupo para prática de violência, os militares lá vão estar armados também. Aí a pessoa confunde. Então eu tenho que deixar você ciente que eu tenho que diferenciar revolta de organização de grupo para prática de violência. Pronto. Outra coisa que eu preciso diferenciar, entender, entendimento. Omissão de lealdade é bom, você está com ele afiado. Conspiração, consertar os militares para parte de revolta. Preciso estar afiadíssimo, cara, desses dois crimes, que é diferenciar mesmo violência contra superior de violência contra militar de serviço. Mas como, professor? Qual é o principal pulo aqui? Formas qualificadas. Você vai lá nas formas qualificadas e vai diferenciar. Opa, na violência contra superior, eu tenho 5 formas qualificadas. Na violência contra militar de serviço, eu tenho 3 formas qualificadas. Então eu tenho que saber qual é de qual. E decorar, por exemplo, se o cara violência contra superior utilizando arma, qual que é a porcentagem que se aumenta? É 1/3. Se ocorre em serviço, da 6ª parte. Isso tanto em ambos? Não. Isso aqui, a arma é em ambos, mas se é em serviço, somente no violência contra superior. Entendeu? Se resultar lesão corporal, o que eu faço? São coisas que você vai entendendo, quando você seguir incutir a ideia das formas qualificadas nesses crimes. Beleza. Diferenciei motim e revolta. Incitamento. Eu preciso saber incitar o quê? Estou incitando a crime militar só? Não. Crime militar, indisciplina e a desobediência. Preciso entender também desrespeito ao superior. Desrespeitar o superior diante de outro militar. As questões adoram falar que é diante de outra pessoa, ou diante civis, não adiante outro militar. Precisa entender crime de recuso de obediência. Olha só, recuso de obediência sozinho, o militar sozinho recusando obedecer ordem superior sobre assunto ou matéria de serviço, recuso de obediência. Se for 2, aí eu já mudo, eu vou lá para o motim ou revolta. Olha que interessante. O crime hoje está muito em voga. Publicação ou crítica indevida. É um crime que as pessoas acham que pode falar tudo em rede social, acham que pode, na rede social, fala tudo, critica o governador não me dá aumento, não me dá condições de trabalho, eu critico o governador. Esse crime. Publicou ali, você trabalha na P2, Serviço de Inteligência, publicou um trem sem autorização, publicação crítica indevida. Então são crimes hoje muito em voga, somente com a rede social, a comunicação hoje muito mais rápida, mais célere, Então a gente tem que ter atenção para isso aí. Deixa eu pensar aqui mais algum crime que é importante. Tá. Desrespeito civil nacional e despojamento expressivo. Ter cuidado com esses 2 crimes aí. Então eu acredito que esses são os principais dentro desse tópico. O próximo tópico crimes contra o serviço, dever militar. Tá. Primeiro crime que a gente tem que ter mais atenção, deserção. A deserção aqui eu não posso entender ela. Deserção. Acertar militar, sem licença, na unidade que serve ou lugar que deve permanecer por mais de 8 dias. Não só isso. E quando eu falo deserção, é entender todo o tópico que vai de deserção e acaba em omissão de oficial. Deserção, provavelmente dita, vai até omissão de oficial. Esse é o meu tópico todo de deserção. Que eu vou ter deserção, casos assimilados ou similares, atenuante especial, agravante especial, deserção especial, deserção por evasão ou fuga, conselho para a praia de deserção, favorecimento do desertor e omissão de oficial. Tem que estar afiado esses aí. Tem que estar na ponta da língua. Top? Então, saber com ausência sem licença, com lápis temporal de mais 8 dias, as 4 hipóteses de casos assimilados e similares, atenuante especial e agravante especial, saber com o quantitativo, quando que acontece. Por exemplo, o cara desertou da fronteira ou país estrangeiro. Vai acontecer o que com ele? Então, são coisas que a gente tem que ter atenção. Conceito para país de deserção.
Se o crime chega a acontecer, tem a pena tal. Se o crime não acontece, tem outra pena. Favorecimento do desertor, tem um negócio chamado isenção de pena para quem favorece o desertor. Ela vai acontecer quando? Quem for o sujeito ativo desse crime, né? Pode ser isento de pena. Então são todos detalhes aí que a gente tem que estar observando. Depois eu vou para quatro ou cinco crimes aqui que seria relevante, ó. Primeiro, abandono de posto. Tem que estar afiado. O que é abandono de posto, né? Tem que estar afiado no descumprimento de missão. Lembrar que o descumprimento de missão eu tenho a possibilidade de modalidade culposa. Faça uma lista. Crimes culposos existentes no Código Penal Militar. Lixe. Os mais importantes, peculado, descumprimento de missão. São crimes relevantes aí que tem modalidade culposa. Ó, embriaguez em serviço e dormir em serviço. Embriaguez em serviço, filho, entenda que a palavra embriaguez ela é uma palavra diferente de ingerir bebida alcoólica ou beber. Às vezes uma pessoa bebe um copo de cerveja, aquilo não muda nada nela. Ela não chega a estar embriagada. Mas tem gente que vai tomar uma tampinha de cachaça e já fica embriagadão, fica louco no giraia. Né? Aqui na minha cidade tinha muito negócio chamado chopp de vinho. Gostoso, docinho, gostinho de vinho doce, mas mais espumante, né? Que é um chopp mesmo. É maravilhoso, mas aquilo é 2 copos daquilo, você tá louco. Estilo Batman, doideira, cara. Então, tem que saber diferenciar isso. Às vezes fala assim a questão, o cara ingeriu bebida alcoólica. Não é esse crime não, filho. Tem que usar a palavra embriaguez. Top. Dormir em serviço é um dolosa. Às vezes o cara tá brigando com sono, tá assim, ó. Então, vamos lá, gente. Nossa, cansado. Olha que é fisiológico. Pô, o cara tava realmente cansado. Agora, o dormir em serviço de crime é o cara que vai, esconde a viatura, reclina o banco todo, põe ali então, um cobertorzinho, põe a mãozinha aqui, ó, e dorme. Isso aí, eu dormi em serviço. Né? Eu tive o dolo para aquilo. O cara tá lá brigando. Exemplo, o policial militar trabalha lá no 190. Chega só para poder atender os outros. Chegou lá do madrugada, tem nada, velho. Aí tá lá assim, ó. Ele olha. Aí vai roncando. Aí ele acorda, vai pra tomar um café. Fala no rosto. Isso aí não é crime. Isso é fisiológico, né? Então, ponto. Conseguimos falar. Abandono de posto, descumprimento de missão, dormir em serviço, embriaguez em serviço. Outro ponto do descumprimento de missão que é abandono de posto. É um crime formal, abandonou, cometeu o crime, não precisa trazer prejuízo. Não, foi alguém lá e substituir ele. Não, filho, você não tinha licença de autorização, abandono de posto. Vai dar um exemplo pessoal, um militar que era para trabalhar no setor tal, que era tais, foi encontrado em outra cidade, abandono de posto. É. Bacana. Então, você falou, tá, no principal. Estava até colocando a prova hoje, que chama omissão de socorro. Omissão de socorro diferencia a omissão de socorro do CP para o CPM. Próximo tópico. Administração militar. Aí eu vou lá no crime. Abandono de posto. Né? Abandono de posto. Desacato superior. Desacato superior procurando ofender a dignidade, decoro ou deprimir a autoridade. Desacato militar, desobediência. Né? Aí eu vou lá pro peculato. Peculato, modalidade peculato. Peculato de criação, peculato propriamente dito. Peculato de criação, peculato furto, peculato culposo, peculato mediante direito de outro. Top. Então, peculatos são isso que tem que ter noção. Diferenciar, filho. Corrupção ativa, passiva e concussão. É importantíssimo a gente diferenciar eles. Verbos, decorar verbos. Corrupção ativa, dar, oferecer, né? Corrupção passiva, receber, aceitar. Concussão, exigir. São coisas que a gente tem que ter essa noção. Diferenciar falsidade ideológica de falsidade documental. Muito importante fazer essa diferenciação aí, tá? Falsidade ideológica e falsidade documental.
entender os verbos, a ideológica, inserir, fazer inserir, omitir, falsidade, documento, falsificar ou alterar. Crime de prevaricação, muito em voga, sempre. É o cara fazer algo contrário à lei, né? O cara o retardar a aplicação de uma lei, né? E praticar ou deixar de praticar algo conforme a lei, ou prevaricação. Só que ele vai fazer isso porque, movido a quê? A interesse? É um interesse, só que o interesse pessoal. O cara parou ali na Blitz, foi ver, era um amigo dele, de infância. Fulano, bom, você tá com tempo? Rapaz. Aí todo mundo olhando que é trem. Rapaz, não, tô só na Blitz, só documento de habilitação aí. Não tem não. O rapaz, se não tem, pai, tem não, de tirar, não sei o quê. É o seguinte, pode ir embora, vai embora e tal, tranquilo. Isso aí é um tipo clássico de prevaricação. Ele deveria ter aplicado, ele deixou de aplicar, fazer uma sanção em alguém. Basicamente, esses são os principais crimes, certo? Os principais crimes contra a administração militar. Então, filhão, olha só, fechando essa revisão aqui hoje, né? Para mim, se for cair em prova, eu estudaria isso aqui, ó, deixando mastigado para você, até porque conteúdo vocês têm, tem um tanto de aula minha salva no YouTube. Eu viria aqui, ó, parte especial. Parte geral. Beleza? Então foca a sua atenção, toda a sua dedicação nesses pontos aqui. Que é isso que cai na prova de vocês, tá bom? Então hoje foi mais um bate-papo, uma conversa que eu acho muito necessária e muito relevante, jogo rápido, que quando você estiver estudando sozinho, vendo esse top em casa, tenho certeza, ó, vai tirar de letra, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um, tá? Que, continue firmão, persistindo, vai dar super certo. Eu creio. Vamos que vamos. E é isso aí. Fui.